Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Rivanildo. Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou explicar para vocês a respeito de políticas públicas e legislação educacional. Inicialmente eu gostaria de passar para vocês alguns conceitos a respeito de políticas públicas. Muitas vezes ouvimos falar sobre essa questão de políticas públicas, mas geralmente algumas pessoas não têm conhecimento do que se trata. Então, veja só, políticas públicas são conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelos governos, sejam os governos nacionais, estaduais ou municipais, com a participação de entes públicos ou privados. Isso significa dizer mais ações que estão diretamente relacionadas àquilo que o presidente, ou os governadores ou ainda os prefeitos realizam e vão interferir diretamente na vida de cada um cidadão, certo? Ainda podemos definir as políticas públicas como aquelas políticas que afetam a todos os cidadãos, de todas as escolaridades, independente de sexo, raça, religião ou nível social, com o aprofundamento e a expansão da democracia. As responsabilidades do representante popular se diversificam. Então, isso daí está tudo atrelado ao conceito de políticas públicas. É aquilo que os governantes realizam, certo? Então, as políticas públicas estão diretamente relacionadas a todos nós, pois o bem-estar da sociedade está justamente relacionado a essas ações bem desenvolvidas e a sua execução em áreas como saúde, educação, meio ambiente, habitação, assistência social, lazer, transporte e segurança, ou seja, deve-se contemplar a qualidade de vida como um todo. Portanto, tudo aquilo que se refere às políticas públicas e são realizadas pelos governantes é justamente com o intuito de promover o bem-estar da população como um todo, certo? E a partir dessas ações se buscam a qualidade de vida de toda a sociedade, ok? Um programa da prefeitura que esteja beneficiando seu bairro, por exemplo, é uma política pública. A educação, a saúde, o meio ambiente e a água são direitos universais. Assim, para assegurá-los e promovê-los, estão constituídos pela Constituição Federal, a qual nós todos sabemos que é justamente o documento que rege toda a vida dos brasileiros, certo? É a partir da Constituição Federal que temos os nossos direitos e os nossos deveres assegurados. As políticas públicas de educação são programas ou ações que são criadas pelos governos para colocar em prática medidas que garantam o acesso à educação para todos os cidadãos. Então, quando se fala em educação e se fala em política pública, nós estamos justamente falando a respeito da educação chegar para todos, sobretudo para aquelas pessoas menos favorecidas, que certamente deve ser mais beneficiada pelas políticas públicas. Além de garantir a educação para todos, também é função das políticas públicas avaliar e ajudar a melhorar a qualidade do ensino do país, né? Nós sabemos que, apesar da escola pública ter bastante material, ter recursos e tudo mais, mas às vezes não é o suficiente para obter-se bons resultados. E aí as políticas públicas podem colaborar, não apenas com recursos financeiros, mas também através de outras ações que podem ser tomadas pelos gestores, certo? Então, modelos educacionais concebidos pelos cidadãos e pelo governo, essas políticas públicas viabilizam a criação de uma sociedade apta para trabalhar, questionar e contribuir com o crescimento da nação. Por isso são de extrema importância para o país. Então, veja só, através de uma escola de qualidade, com uma educação que visa formar o cidadão,
capaz de exercer seus direitos e deveres, certamente será capaz de também em busca de melhores condições, não só para a sua vida, mas também para a vida de todos, né? A nação ela só tem a ganhar quando se tem políticas públicas voltadas para uma educação de qualidade, pois o cidadão ele vai poder questionar, vai poder contribuir de várias formas para o crescimento da nação, ok? As políticas públicas educacionais são propostas, estudadas e criadas a partir de leis que são votadas pelos membros, como o Poder Legislativo, né, formado aí pelos deputados federais e estaduais, além de senadores e vereadores. Em cada uma das esferas de governo federal, estadual e municipal, certo? Então, a colaboração do Poder Legislativo é fundamental no que diz respeito à elaboração e constituição de políticas públicas voltadas para a sociedade. E, desta forma, contribuir de maneira positiva para um crescimento, né, da população em termos de qualidade de vida, né, além de conhecimento que está relacionado a tudo isso daí, certo? Os membros do Poder Executivo, como por exemplo o Presidente da República, governadores e prefeitos, também podem propor medidas que possam fazer melhorias na área da educação. Ou seja, não são atribuições apenas dos deputados, dos senadores, vereadores, do Poder Legislativo, mas também o Poder Executivo pode participar da construção de políticas públicas que possam oferecer bons resultados em termos de qualidade de vida para a população como um todo, certo? Uma das maneiras de participar da criação de políticas públicas é pela participação nos conselhos de políticas públicas. Os conselhos são formados por representantes do governo e por cidadãos. Ou seja, isso significa dizer que qualquer cidadão também pode participar na construção das políticas públicas e, de certa forma, até oferecer algo mais concreto que possa servir para melhorar as condições de vida da sociedade como um todo, através de opiniões, sugestões, enfim, oferecendo e conhecendo aquilo que se sabe de sua comunidade, vai ter certeza, com certeza ter mais condições de opinar de maneira mais concreta e buscar políticas que possam, de fato, melhorar a vida da sociedade, principalmente da comunidade em que está inserido. É isso? Então, vamos conhecer alguns exemplos de políticas públicas de educação que existem no país. E nós vimos aí que até agora as políticas públicas elas podem estar diretamente relacionadas tanto no âmbito da educação, mas também em outros âmbitos, né, como meio ambiente, lazer, né, como a própria segurança. Mas o nosso foco aqui é mais voltado para a educação. Então eu vou mostrar aqui para vocês algumas políticas públicas que podem ser, que devemos conhecer, né, relacionada à educação. E uma delas é o programa Brasil Alfabetizado. É um programa que existe nos estados para fazer a alfabetização de jovens e adultos, além de idosos, né? Então, isso aí é justamente para tentar, né, alfabetizar aquelas pessoas que, enquanto jovens, enquanto crianças, não tiveram a oportunidade de estudar, então não foram alfabetizadas. E o programa Brasil Alfabetizado é uma dessas políticas públicas que tem esse objetivo, tem esse intuito de tentar inserir essas pessoas que, de certa forma, estão excluídas da sociedade por não saber ler, né, não ter os conhecimentos necessários para realizar tarefas até simples. A educação de jovens e adultos é outro exemplo de política pública. O conhecido EJA, programa dedicado à educação de jovens, né, e adultos que não terminaram os estudos na idade indicada. Assim como o Brasil Alfabetizado, nós temos o programa de educação de jovens e adultos voltado justamente para essas pessoas que não foram capazes de terminar em idade indicada, né, a idade própria,
os estudos. Então, aí surge essa oportunidade através desse programa, certo? O outro programa é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATEC, certo? Esse PRONATEC, ele, na verdade, é um programa que atende estudantes de renda geralmente baixa, né? E pessoas que estão ligadas aos trabalhadores, né, e beneficiários de outros programas sociais do governo, certo? Então, ele tem esse foco maior nessas pessoas. Então, o Pronatec é justamente voltado para oferecer um ensino profissionalizante, né? Essas pessoas que estão numa classe mais, digamos assim, vulnerável, certo? Além do Pronatec, tem o Programa Universidade para Todos, que é o ProUni, certo? O ProUni foi criado para oferecer bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior e essas bolsas são destinadas aos estudantes de baixa renda que ainda não têm ensino universitário, né? Então é um financiamento, né, através de uma bolsa para a formatura de pessoas que ainda não têm o seu ensino superior, faz parte de uma classe de baixa renda, ok? Então, são programas voltados para pessoas que realmente atendam a esses critérios, né? Pessoas que precisam, de certa forma, de uma ajuda do poder público, certo? Tem o Mediotech, é um outro programa que oferece cursos de ensino técnico dedicado aos estudantes e que estão cursando ensino médio nas escolas públicas e estaduais, tá? Então, é uma forma de oferecer uma opção de profissão para aqueles estudantes que estão no ensino médio, tá? E aí, através desse programa, tem esse objetivo de atender às necessidades dessa classe de alunado. O outro programa, por exemplo, nós temos aí o apoio de formação superior e licenciaturas interculturais indígenas, o ProLinde, programa criado para dar apoio financeiro aos cursos de licenciaturas indígenas ou interculturais que formam os professores de escolas indígenas. Ou seja, nós temos aí um programa que é voltado totalmente para os indígenas, onde vai pegar pessoas da própria tribo, né, da tribo dos indígenas, e oferecer uma licenciatura para depois voltar à tribo e poder oferecer os conhecimentos que essa pessoa adquiriu na universidade para toda a tribo, certo? O programa Escola Acessível ele foi criado para aumentar a acessibilidade no ambiente escolar da rede pública de ensino, certo? Esse programa ele está voltado sobretudo para aquelas pessoas com necessidades especiais, né? E oferece informações e recursos de ensino para melhorar o aprendizado dessas pessoas e certamente contribui bastante na formação, ok? Ainda temos aí outro programa que é muito conhecido, esse daí diz respeito a tudo aquilo que se sabe a respeito da valorização dos profissionais da educação, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, tá? É através do Fundeb que se tem os direitos assegurados, né? Os professores têm seus direitos assegurados através de recursos financeiros, tá? Na verdade, se trata de um fundo dedicado ao aumento de investimentos financeiros do governo federal em projetos de educação nos estados. Então, aí vai ter a participação direta do governo nessa valorização dos profissionais da educação básica, justamente voltado para a educação básica, esses profissionais, tá? O outro programa é a Educação em Prisões. É um programa educativo de apoio financeiro e técnico para dar ensino a jovens e adultos
que cumprem pena no sistema prisional. Certamente essas pessoas que cumprem pena serão beneficiadas quando cumprirem, né, a sua pena, e voltar à sociedade. É uma forma de reinserção ou de inserção de pessoas que estão aprisionadas, né? E aí a oportunidade de se reinserir através desse programa. Programa Brasil Profissionalizado é um programa de educação profissionalizante dirigido aos jovens matriculados no ensino médio, de rede pública de ensino, certo? Além desses que eu citei anteriormente, nós podemos observar outros programas que também, né, faz parte das políticas públicas, como o PDE, o Plano de Desenvolvimento da Escola. São programas que estão voltados justamente para melhoria da gestão escolar no que diz respeito a recursos financeiros e outros itens que possam ser necessários utilizados na escola. E aí temos o programa, o Plano de Desenvolvimento da Escola, né? Na verdade é um plano de como vai desenvolver essa escola. E aí vamos ter o programa de dinheiro direto na escola. Isso aí oferece recursos financeiros para a escola arcar com a manutenção de sua estrutura, certo? Além de assegurar alguns benefícios mais aí que a escola tem necessidade, certo? O programa Bolsa Família é outra política pública voltada para a educação, porque está justamente atrelada à educação, de certa forma, por conta justamente dos filhos que estão frequentando a escola, ou seja, aqueles filhos que não estiverem devidamente matriculados e frequentando regularmente a escola, os beneficiários serão prejudicados, certo? Então, muita gente às vezes tem a preocupação, né, de enviar o seu filho para a escola pensando unicamente no Bolsa Família. Não deveria ser assim, infelizmente, não deveria ser assim. Mas é uma forma também de motivar, né, a família a participar e até colaborar no processo educativo de seus filhos. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, está voltado justamente para aos recursos relacionados à merenda. Então, esses recursos aí oferecidos através do programa, onde vai se obter uma merenda de melhor qualidade nas escolas públicas através deste programa, certo? E geralmente se prioriza, através desse programa da merenda aí, né, o PNAE, se prioriza que utilize um cardápio regional, uma forma de incentivar, né, uma alimentação saudável, né, visando justamente isso, a alimentação saudável para o alunado, certo? O Programa Nacional de Transporte Escolar, um PENAT, né, ele é um programa que foi criado em 2004 e visava justamente facilitar o trajeto daquelas crianças, daqueles alunos que moravam na zona rural e tinham que se locomover para a zona urbana. E através do PENAT, isso aí facilitava justamente esse trajeto, né? Inclusive com recursos que o município poderia terceirizar transportes para justamente a locomoção desses alunos, certo? Outra política pública que diz respeito justamente à qualidade do ensino é o Exame Nacional do Ensino Médio. Isso aí é uma forma de avaliar os estudantes, né, que concluíram a educação básica, e todos os anos é realizado. E através deste exame nacional se busca uma forma de adentrar, né, na universidade através do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado. É uma outra política pública também voltada para a educação que facilita, que antes, né, não existia essa possibilidade. A gente só percebia que uma pessoa faria um vestibular em uma universidade se não alcançasse a pontuação necessária para entrar naquele curso daquela universidade,
ela não teria a menor possibilidade de entrar em outro lugar. E com o SISU isso muda, porque a nota que a pessoa tira, ela vai procurar aquela universidade com aquele curso que poderá entrar, e aí facilita bastante, né? Não fica limitada, e existe mais possibilidade dela até procurar um curso que ela deseja, que ela almeja, e assim como também facilitar a entrada na universidade, certo? Se não tiver aquele curso, mas tem às vezes um outro curso com uma nota que a pessoa tem, que talvez não alcança a média necessária para entrar no curso que deseja, mas pode-se entrar em outro curso, por exemplo, certo? E até procurar em outras universidades e outros lugares, né, que seja diferente daquele lugar que a pessoa mora, para poder adentrar no curso, certo? Utilizando aquela nota que usou no Enem, que tirou no Enem. Temos ainda o programa Universidade para Todos, né, o ProUni. Esse é um programa de financiamento que foi justamente criado para atender pessoas com baixa renda, né? Eu acho que eu até citei isso aqui já, eu acho que foi repetido. Aí tem o Programa Nacional do Livro Didático, né, o PNLD, que é justamente onde se obtém os recursos necessários para se oferecer um material didático de qualidade para os alunos, e através deste programa isso é garantido, certo? Logo, o material didático que geralmente é algo muito importante no processo de construção do conhecimento do aluno. É isso? O programa Caminho da Escola é um outro programa que visa, né, a facilitação da locomoção de alunos da zona rural para a cidade, aqueles alunos que estudam na cidade. Diferente daquele que nós vimos anteriormente, esse daqui ele tem o objetivo de ampliar a frota de veículos que possa atender esses alunos, né, esses alunos da zona rural, certo? Aí tem o Programa Nacional de Reestruturação, Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil, que é o ProInfância. Isso é voltado mais para a educação infantil, né, visando a busca de materiais, né, que possam ser utilizados no processo educativo das crianças, certo? E vamos verificando aqui um outro ponto importante a partir de agora é a legislação educacional. Até agora eu havia falado a respeito da parte de políticas públicas, né? E vamos verificar que através das políticas públicas nós temos uma série de vantagens para a sociedade como um todo, principalmente naquilo que se refere à educação, como vocês observaram agora através dessa abordagem que eu acabei de fazer. A partir de agora eu vou falar um pouco a respeito da legislação, né, da lei, das leis relacionadas à educação, certo? E são várias, mas existem alguns documentos que são mais importantes. Então, a legislação da educação pode ser considerada como o corpo ou o conjunto de leis referentes à educação, seja ela estritamente voltada ao ensino ou às questões a matéria educacional, né? Então, tudo que está relacionado à educação e for abordado aqui nesses documentos vai ser realmente importante para conhecer, certo? A educação elevou-se à hierarquia de direito público subjetivo a partir da regulamentação legal do país, instaurada em 1988, ou seja, a partir da promulgação da Constituição de 1988, nós tivemos os nossos direitos e deveres assegurados. Aí, esse documento tão importante para todos os brasileiros, ele tem realmente uma fundamental importância também na educação, né? Esse ordenamento jurídico conceitua o direito na educação, ou mais atualmente chamado o direito educacional. É a partir da Constituição que podemos observar que as primeiras leis, né, assim, que estão voltadas justamente para assegurar uma educação para toda a população de maneira geral, certo? Educação de qualidade, é claro.
Aí olha só, nós temos aí a legislação da educação brasileira tem como principal referência três importantes documentos. São eles. Na verdade aqui eu coloquei três, mas nós podemos observar aqui quatro, tá? Porque aqui vamos ter a Constituição da República Federativa, como eu já havia citado inicialmente, né, que é o principal documento que podemos pegar como referência na educação. Em seguida, temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Isso aqui pode ser considerado a Bíblia do professor, né, no que diz respeito a conhecer seus direitos e seus deveres, assim como também a sociedade como um todo, porque aí vai estar voltada para toda a população, né? E ela foi criada em 1996, né, a partir do número 93, 94, 93, 94, né, a famosa LDB, certo? Temos ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura os direitos, né, de crianças e adolescentes, né, através de um documento jurídico que é, garante esses direitos. E por último, aqui eu tenho as diretrizes curriculares nacionais, né, onde vamos ter as referências onde está norteada aí a educação brasileira e de maneira generalizada podemos observar que isso aí é utilizado em todo o país, tá? Então, olha só, em relação à Constituição, é interessante destacar o seguinte, a Constituição da República Federativa do Brasil tem servido de parâmetro de validade a todas as demais espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico. Isso implica dizer, pessoal, que nós temos aí na Constituição brasileira a principal referência, né? Como já havia falado agora anteriormente. E a partir dela vamos ter os outros documentos sendo criados utilizando como referência a Constituição. E aí nós podemos ter uma ideia do quanto ela é importante para todos nós enquanto cidadãos, né, brasileiros, de maneira geral, não apenas na educação, mas para todos os outros campos do conhecimento. Então, olha só, eu vou citar aqui apenas, na verdade, a Constituição brasileira tem os artigos 205 até o 214 que está mais assim relacionado à educação, mas vamos citar apenas alguns artigos aqui, porque a aula iria ficar muito longa, né, se eu fosse abranger mais outros artigos. A gente vai fazer apenas um apanhado mais generalizado assim, mais resumido, para poder entender alguns pontos, tá? Por exemplo, o artigo 205 diz o seguinte: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, isso aqui é um dos pontos mais importantes da Constituição referente à educação, porque assegura justamente a educação para todos e um direito assim, inalienável, né? Onde não se pode, de maneira alguma, se deixar de oferecer. Né? O Estado ele tem a obrigação de oferecer a partir dessa menção aqui que o artigo 205 está fazendo, certo? Então, é importante observar que justamente a escola ela tem o dever de oferecer a educação para visar o desenvolvimento da pessoa, tá? Nós podemos destacar esse ponto. O seu preparo para o exercício da cidadania, né? Ou seja, oferecer uma educação que torne a pessoa um cidadão capaz de ir em busca de seus direitos, né? E com certeza ter consciência de seus deveres, tá? Se tornar um cidadão crítico, né, capaz de perceber o que é necessário para a sua vida, para a melhoria de sua vida e também de sua comunidade. Além também de visar a qualificação para o trabalho. A pessoa ela vai ser preparada para o trabalho aí através justamente daquilo que
se vê na escola. Tá? O outro artigo que eu separei aqui para comentar com vocês é esse aqui, o 208, tá? Que diz o seguinte: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de um ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos que a ele não tiverem acesso na idade própria. Daí vem aquela questão dos programas que nós vimos na parte de políticas públicas, né? Então, até mesmo aquelas pessoas que não foram capazes de concluir os estudos na idade própria, na idade que seria indicada, o próprio Estado ele tem esse direito de oferecer isso posteriormente. Por isso que surgem as políticas públicas, justamente para assegurar esse direito, né? Aí vem o segundo ponto aqui, né, nesse artigo 218. Progressiva universalização do ensino médio gratuito, né? Aí no item 3 nós podemos citar o seguinte: atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, né? Então, é por isso que nós podemos observar que aquelas pessoas que têm algum tipo de necessidades especiais, elas são inseridas justamente com outros alunos, porque não se pode excluir esses alunos de uma vida normal com outras pessoas, né? Então, por essa razão é que nós podemos perceber que existe, né, muitas vezes, a participação de alunos com necessidades especiais junto com outros alunos, né? Não tem as necessidades especiais. Então, o item 4 aqui, daquele artigo 208, fala o seguinte: atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade, entendeu? Então vamos ter aí esse direito garantido à educação a partir de 0 a 6 anos de idade, justamente nas creches, certo? No item 5, nós podemos observar o seguinte: acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, certo? O item 6, oferta de ensino noturno regular, adequada a condições do educando. Isso muitas vezes acontece quando aquele aluno não tem condições de frequentar no período diurno a escola, aí por conta que exerce alguma função de trabalho, aí fica obrigado a estudar à noite. Então isso é assegurado também na Constituição, certo? No item 7 podemos observar o seguinte: atendimento ao educando no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, certo? Aí vem os parágrafos. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público e subjetivo, ou seja, é direito de cada um cidadão, cada pessoa, certo? O artigo 2º, né, aliás, o segundo parágrafo: o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente, ou seja, a autoridade competente ela pode ser notificada por isso, né? Se não estiver oferecendo esse ensino justamente a esse público, tá? De forma obrigatória, né? Isso aí. Terceiro parágrafo: compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola, né? Isso aí é o poder público que vai estar juntamente com a escola verificando se esses alunos estão frequentando regularmente as aulas, tá? Aí vamos levar em consideração que temos alguns mecanismos, alguns organismos que podem estar diretamente relacionados a isso, como o Conselho Tutelar, né, que ele faz essa espécie de fiscalização para realmente saber se esses alunos estão frequentando regularmente a escola.
Aí vamos, a partir daqui, observar um outro documento muito importante. Nós vimos até ali, eu apresentei apenas 2 artigos, né? São vários artigos que podem ser observados aí na Constituição Federal e estão diretamente relacionados à educação, mas apenas separei 2 para nós discutirmos. Mas temos um outro documento aqui que é muito importante, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, brasileira, aqui no caso a LDB. Então, ela define e regulariza a organização brasileira com base nos princípios presentes na Constituição, ou seja, a LDB ela foi criada, certo? Justamente utilizando como referência a Constituição. A diferença é que aqui nós temos um documento voltado inteiramente para a educação, né? Diferente da Constituição Federal, que está também relacionado, está abordando tudo aquilo que se envolve aos direitos e deveres do cidadão, não apenas a educação. Enquanto a LDB está voltada inteiramente para a educação, certo? A LDB tem vários artigos, então a gente vai apenas verificar alguns, eu vou apenas comentar a respeito de alguns, né? Por exemplo, o artigo 1º fala o seguinte: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil, nas manifestações culturais. Então, aqui está indicando para a gente que a educação ela tem uma abrangência muito grande, né? A formação de uma pessoa ela vai além de uma formação apenas escolar. Isso aí já vem justamente com aquilo que os pais oferecem em casa. Tá? E a partir daí nós podemos observar que é necessário levar isso em consideração na hora que se fala em educação. Tá? Aí nesse artigo 1º, nós vamos ter 2 parágrafos. Certo? O parágrafo 1 fala o seguinte: esta lei disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Tá? Isso significa que as escolas, né, que são essas instituições, é justamente onde vai se formar essa pessoa, né, levar o ensino regular, onde nós vamos observar aqueles conhecimentos que se tem ao longo da humanidade, através do estudo de livros e conteúdos. Né? O 2º parágrafo fala o seguinte: a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Ou seja, a educação escolar não pode ser uma coisa isolada nem do trabalho nem do social. Né? É necessário levar em consideração que aquilo que se aprende na escola deve se levar também para a vida social. E muitas vezes ajuda no trabalho, né? Certamente vai ajudar no mundo do trabalho. Então, é nesse sentido que esse 2º parágrafo está sendo assim mencionado, certo? O artigo 2 fala o seguinte: a educação devida à família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esse artigo 2 ele é semelhante, né, praticamente o mesmo texto que tem no artigo 205 da Constituição Federal. Então, é aquilo que se fala, né, o educando ele tem por finalidade, né, justamente na escola o preparo para o exercício da cidadania, a sua qualificação profissional e uma qualificação também para aquilo que vai se encontrar no mercado de trabalho. Né? Então, é isso que acontece, né, quando se tem esse artigo mencionado, certo? O artigo 3, ele fala o seguinte: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade
de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte de saber, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, entendeu? Então, tudo isso daí está relacionado àquilo que é ministrado na escola, né? A escola tem essa obrigação. Aí, o respeito à liberdade e apreço à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Tá? O objetivo é ter uma educação gratuita para todos, tá? Não deixando também de existir as instituições privadas, né? Que isso aí também faz parte, como é citado no item anterior. Aí vem a valorização do profissional da educação escolar. É um outro ponto que está assegurado aqui neste documento, certo? No item 8 fala o seguinte: gestão democrática do ensino público, na forma desta lei, da legislação dos sistemas de ensino. Além disso, a garantia de padrão de qualidade e valorização da experiência extraescolar. Isso significa dizer que tudo aquilo que se aprende além da escola, né, além do espaço da escola, deve ser valorizado no momento em que ele está se levando em consideração os conhecimentos escolares, até mesmo no momento que ele está estudando no âmbito escolar. Pronto, o item 11 fala o seguinte: vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, né, como teve algo parecido aí, certo? E aí, com relação à LDB, apenas isso aqui que eu separei para falar para vocês, né? Esses itens aí, que estão nos artigos 1, 2 e 3, tá? Aí, aqui nós temos um outro documento muito importante que eu gostaria de destacar, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele é um conjunto de normas e ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, certo? Muitos adolescentes, muitas crianças têm seus direitos assegurados a partir desse. É através do Estatuto da Criança e do Adolescente que as crianças e esses adolescentes têm os seus direitos assegurados, inclusive evitando aí maus tratos pelos adultos, né? Em casos mais extremos, até pelos pais, que muitas vezes, antes a esse estatuto, né, não existia nenhuma forma de meio jurídico que pudesse assegurar esses direitos da criança, né, e dos adolescentes, certo? E, por último aqui, eu tenho o seguinte, ó, tenho as diretrizes curriculares nacionais. Na verdade, se trata das normas obrigatórias para a educação básica que orientam o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. Elas são discutidas, concebidas e fixadas pelo Conselho Nacional de Educação, certo? Então, essas normas, né, que elas dizem respeito a regras, a algumas orientações, às vezes até vão abranger todo o país quando se tem uma decisão a partir desse Conselho Nacional de Educação, certo? É importante também destacar o seguinte, que assegurar a participação da sociedade no desenvolvimento e consolidação da educação nacional é importantíssimo, né? Porque através desses Conselhos Nacionais de Educação é possível observar que essa consolidação ela acaba acontecendo através justamente dessas decisões que são tomadas a partir desse conselho, né? Como, por exemplo, agora, recentemente, nós podemos acompanhar nos noticiários sobre as aulas remotas, que foram exatamente as decisões dos conselhos que tornaram possível, né, a realização das aulas remotas. E mais recentemente, até mesmo uma decisão que foi tomada agora, que fala da fusão dos anos letivos 2020 e 2021
e a continuidade das aulas remotas até 2021, devido a essa questão da pandemia. Então, foram decisões tomadas exatamente pelo Conselho Nacional de Educação. E essas decisões afetam diretamente todos que fazem parte da educação em âmbito nacional, certo? Então, é isso, gente. Esses últimos dois documentos eu apenas separei um conceito mais breve, né, para abordar, para não ficar tão extenso e cansativo. E aí eu espero que vocês tenham compreendido o que foi abordado aqui, foi discutido aqui, tá certo? Mesmo assim, se houver dúvida em algumas questões que foram trabalhadas nessa aula, vocês podem entrar em contato que eu terei maior prazer em tirar as dúvidas, certo? Tá? E muito obrigado, tá? Até a próxima aula. Tchau.